Olá, eu sou Lenora Cunha e estou aqui mais uma vez para conversar com vocês. Caso não tenham acessado as minhas falas anteriores, você pode procurar no site. Então, hoje eu queria falar, será que é possível a gente escolher que tipo de idoso a gente vai ser? Será que a gente escolhe? Será que dá tempo de escolher? Então, uma das coisas mais importantes é que a gente possa fazer, quem sabe, uma revisão. Uma revisão de qual é a imagem que eu tenho do idoso. O que é que eu penso do idoso? Será que eu estou muito carregado de algum comando que eu vi na minha família ou de alguns idosos que eu convivi na minha família? Será que é possível a gente escolher? Então, é importante que nós possamos confrontar as nossas crenças. Conforme eu creio, assim será. Será que eu acredito que envelhecimento é sempre sinônimo de doença, de depressão, de falta de dinheiro, de rejeição, de falta de sentido para a vida? Será que essas são as minhas crenças? Impotência? Se essas são as minhas crenças, eu preciso me aproximar delas e ver onde estão essas raízes. Porque isto são crenças que a gente chama limitantes. São crenças que nos limitam para viver a nossa vida da forma como a gente pode escolher viver. E existem outras crenças que podem ser libertadoras. Se eu puder encarar o envelhecimento como um momento onde eu poderei me dedicar mais a algumas coisas que na juventude eu não tive tempo, isso pode ser muito interessante. Abrir espaços, abrir encontros, abrir um tempo de contato com tantas coisas que podem me alimentar. Eu posso ter uma crença de que durante a minha vida eu possa ter me organizado para que eu não precise depender financeiramente. E se acontecer de eu precisar receber alguma ajuda financeira, como é que eu posso encarar isso? Eu posso encarar como uma generosidade de quem me ajuda, ou eu posso encarar como uma obrigação, como se as pessoas estivessem fazendo de má vontade. E muitas vezes não é assim. Muitas vezes os filhos se dedicam e têm assim, muito prazer e muita alegria de poder cuidar dos pais de uma forma amorosa, atendendo às suas necessidades, conectados com o amor e a gratidão. Então, quais são as minhas crenças? Se eu acredito que o envelhecimento me dá uma maturidade, um sentido de plenitude, de compreensão da vida, pode ser que eu tenha me ampliado muito na minha capacidade de amar, independente, de tantas coisas, simplesmente pelo amor, a capacidade de me divertir com coisas simples, como uma criança. Então é dito que muitas vezes ao envelhecer o idoso se aproxima das crianças, porque ele vai andar mais devagar, quase como se ele estivesse aprendendo a andar. As palavras, o encantamento diante das coisas pequenas. A gente vê como uma criança se debruça numa formiguinha que passeia numa folha, numa joaninha, numa flor que carrega para a mãe. Então, a criança tem esse olhar maravilhado para a vida. E o idoso, ou aquele que envelheceu, ele pode sustentar esse olhar. Mesmo que as suas funções estejam um pouco mais comprometidas,
Às vezes a da visão, às vezes a da audição, às vezes é o paladar, mas é possível ter esse olhar voltado para essa escolha de desfrutar da vida, acreditando que pode viver muita plenitude mesmo nesse momento. E quanta atividade é possível se ter, né? Aonde eu posso estar? Como eu posso manter meu corpo em movimento, dançando, né? Como eu posso manter minha consciência desperta, leituras, buscando novos conhecimentos sempre. É muito interessante a gente pensar na possibilidade do iceberg. Aquela pontinha do iceberg é o que a gente vê, mas ali para baixo da superfície existe uma parte enorme que fica meio escondida. E muitas vezes essa parte que fica escondida, ela guarda, às vezes ressentimentos, às vezes essas ideias que vão alimentar as nossas crenças limitantes, como os espelhamentos que nós tivemos ou que nós buscamos. Porque como seres humanos, nos relacionando, nós vamos ter sempre um espelhamento. O que o outro vê em mim? E nós precisamos estar alertas porque muitas vezes esse espelhamento, ele é aquilo que na psicologia a gente chama de projeção. Nós muitas vezes, talvez a maior parte do tempo, nós olhamos o outro, mas a partir da nossa perspectiva, da nossa expectativa. E costumamos rotular. Então você precisa se aproximar dos rótulos que você tem, ou que as pessoas colocam em você, ou que você mesmo coloca em você. E muitas vezes esses rótulos eles não são verdade. Eles são falsos. Eu gostava muito, quando nossas filhas eram pequenas, de ir num brinquedo que tem no Parque Guanabara, que é a Sala dos Espelhos. Você tem espelhos ondulados num sentido, no outro sentido, e esses espelhos, eles distorcem a nossa imagem. Você olha, você se reconhece, você sabe que é você. Mas você fica enorme, de gordo, outra hora você fica fininho. Às vezes você está coçando o queixo aqui e é como se o seu dedo fosse longo, como o dedo de uma bruxa. Então eu acredito que a maioria de nós somos uns para os outros como espelhos distorcidos. Você ter um espelho daqueles de cristal bisotado. Eu lembro da minha mãe falando que o cristal bisotado, né? E quanto mais largo o bisotado, melhor é o espelho, menos ele distorce. Então, como nós todos estamos em processo de autotransformação e desenvolvimento, o nosso olhar também é contaminado muitas vezes. Nós não somos esse espelho tão perfeito. Então, é preciso que nós tenhamos consciência de quem sou eu de verdade. Além desses rótulos, além das expectativas que os outros têm de mim ou que eu mesma tenho de mim. Então, nós precisamos ir purificando, limpando tudo isso para que nós possamos acessar as nossas crenças mais positivas. Porque tem muita conversinha que a gente chama de espírito de porco no nosso ouvido, né? E que são conversas das nossas partes mesmo. Né, dizendo para nós tudo que a gente não dá conta. E mesmo que nós possamos precisar de ajuda, não que a gente não vá nunca deprimir, pode ser que a gente passe por uma depressão, mas nós podemos buscar uma ajuda de uma forma muito mais saudável, como uma crença libertadora, de que eu terei a ajuda que eu preciso naquele momento para poder seguir o meu caminho. Então, o foco é sempre nós confiarmos, né, na nossa capacidade de amadurecimento, com plenitude, com possibilidade de desfrutar da vida, com o que ela tem de mais belo, de bom, de melhor. E nós somos desafiados nisso o tempo todo, mas podemos seguir escolhendo.
buscando assim, com muita consciência, a nossa capacidade de presença. Presença para desfrutarmos. Muito obrigada. Nos vemos num próximo vídeo.